da humildade ao amor verdadeiro, o milionário que se apaixonou por uma moça do campo. Em um canto remoto do mundo, afastado do barulho das grandes cidades, havia um pequeno vilarejo cercado por montanhas que pareciam sussurrar segredos ao vento. Nesse lugar sereno viviam Lucia e sua avó Rosa. A vida não lhes dera confortos, mas juntas haviam construído um lar cheio de amor e solidariedade. Lucia, uma jovem de coração puro, havia sido resgatada de um orfanato quando ainda era apenas uma menina. Desde então, sua avó tornou-se seu tudo, sua família, sua amiga, sua guia na vida. Rosa, apesar dos anos e de uma doença que aos poucos enfraquecia seus ossos, nunca perdeu seu espírito bondoso. Sua casa, embora humilde, tornou-se um farol de esperança para muitos na comunidade. Todos os dias, Lucia e sua avó preparavam pão e leite para as crianças do vilarejo que não tinham o que comer. As longas filas de pequenos com rostos esperançosos eram um testemunho vivo da generosidade que emanava daquele lar. Lembre-se, minha menina, dizia Rosa com voz suave enquanto observava as crianças, a verdadeira riqueza está no amor e na bondade que compartilhamos. Eu sei, vovó, respondia Lucia com um sorriso caloroso, ajudaremos sempre que pudermos, aconteça o que acontecer. No entanto, o destino tinha seus próprios planos, e a tranquilidade que conheciam começou a desmoronar. Um dia, um oficial do vilarejo chegou com uma notícia devastadora. A casa de Rosa estava em risco de ser penhorada. Uma dívida impagável ameaçava tirar delas o teto que tanto valorizavam. Rosa, que havia perdido suas economias em uma tentativa desesperada de manter seu lar, enfrentava agora uma realidade sombria. Dona Rosa, infelizmente, se a dívida não for quitada, sua casa será leiloada, disse o oficial, deixando o documento sobre a mesa. Rosa, apoiando-se em sua bengala, olhou para o papel com olhos cheios de preocupação. Não havia mais o que fazer, ou pelo menos era o que parecia. Esta casa, é tudo o que temos, sussurrou Rosa com voz trêmula. Os dias seguintes foram cheios de incerteza e temor. Mas justo quando parecia que tudo estava perdido, um homem misterioso chegou ao vilarejo. Seu carro preto, brilhante e elegante, parou em frente à humilde cabana. Dele desceu uma figura imponente, cujos olhos pareciam enxergar além do visível. Vim para o leilão, anunciou com uma voz que ressoava com autoridade. Estou interessado nesta propriedade. Lucia, surpresa e preocupada, não pôde deixar de perguntar: quem é o senhor? Por que se interessa pela nossa casa? O homem, com um leve sorriso enigmático, respondeu: digamos que este lugar guarda segredos que vão além do que vocês imaginam. A presença daquele estranho despertou suspeitas e boatos no vilarejo. Ninguém sabia quem ele era nem de onde vinha, mas seu interesse pela casa de Rosa parecia ter um propósito oculto. A cada dia que passava, a tensão aumentava. Lucia não conseguia parar de pensar que segredos poderiam estar enterrados naquele lar que fora seu refúgio por tantos anos. As noites tornaram-se mais longas e os sussurros do vento pareciam trazer consigo histórias do passado. Rosa, embora fraca, mantinha uma calma misteriosa, como se soubesse algo que não queria revelar. Vovó, há algo que você não me contou sobre esta casa? Perguntou Lucia uma noite, enquanto o fogo da lareira lançava sombras dançantes nas paredes. Rosa olhou com uma mistura de tristeza e sabedoria. Há coisas que é melhor descobrir por si mesma, Lucia. Às vezes os segredos se revelam quando estamos prontos para compreendê-los. O leilão se aproximava e com ele, a incerteza sobre o futuro de Lucia e sua avó. Mas o homem misterioso ainda não havia dito sua última palavra. Seu interesse na casa parecia ir além de uma simples aquisição. Havia algo em seu olhar que sugeria que ele conhecia o verdadeiro valor daquele lugar. Esta casa não é apenas um lar, disse um dia, enquanto observava a paisagem. É a chave para algo muito maior. Lucia, confusa mas decidida, não podia permitir que seu lar caísse nas mãos de alguém com intenções desconhecidas. Sabia que precisava fazer algo, mas não tinha certeza do que. Com o tempo começaram a aparecer pistas que sugeriam que a casa de Rosa guardava um passado cheio de mistérios. Documentos antigos, objetos escondidos e relatos dos mais velhos do vilarejo começaram a tecer uma história que Lucia jamais imaginara. Em meio a tudo, a bondade de Rosa não diminuía. Apesar da ameaça iminente, continuava ajudando as crianças do vilarejo, como se nada pudesse deter seu espírito generoso. Vovó,
Não entendo como você consegue continuar sendo tão forte, disse Lucia um dia, enquanto distribuíam pão e leite. A força não vem do que possuímos, mas do que damos, respondeu Rosa com um sorriso sereno. E enquanto tivermos amor em nossos corações, sempre seremos ricas. O leilão finalmente chegou, e o destino da casa parecia selado. Mas no último momento, algo inesperado aconteceu. Uma reviravolta do destino, um ato de bondade, ou talvez o desfecho de um segredo guardado por muito tempo, mudou o curso de suas vidas para sempre. Javier havia chegado. Lucia e Rosa aprenderam que, embora a vida possa estar cheia de desafios e mistérios, os valores de amor, generosidade e força sempre encontram uma maneira de prevalecer. E naquele pequeno canto do mundo, em uma humilde cabana cercada por montanhas, a verdadeira riqueza continuava sendo o amor compartilhado e os segredos que só o tempo revelaria. Sob o céu em tons dourados e púrpura, Lucia e sua avó Rosa estavam sentadas na varanda de sua modesta casa, rodeadas por um silêncio carregado de incertezas. A preocupação com o futuro do lar pesava sobre elas, mas essa calma aparente estava prestes a ser interrompida pela chegada de Javier, que sempre fazia visitas esporádicas ao vilarejo, e se apresentou à sua porta com um semblante reservado e uma história que ressoaria profundamente em seus corações. Boa tarde, Dona Rosa. Lucia cumprimentou Javier com uma voz suave mas firme, inclinando levemente a cabeça em sinal de respeito. Gostaria de falar com vocês, se possível. Lucia o convidou a sentar-se, ainda com certa desconfiança. O homem tinha uma presença intrigante, seus olhos refletiam um passado que parecia entrelaçado com segredos e memórias dolorosas. A conversa começou com cautela, cada palavra medida, cada gesto calculado. No entanto, à medida que os minutos passavam, as barreiras invisíveis que os separavam começaram a se desfazer. Estou interessado nesta casa há muito tempo, confessou Javier, com um suspiro que parecia carregar o peso dos anos. Não apenas pelo que representa, mas porque há muito tempo, esta foi a minha casa. Lucia e Rosa se entreolharam surpresas. A revelação de Javier adicionava uma dimensão inesperada à situação. O homem contou que havia passado parte de sua infância em um orfanato para crianças que funcionava naquela mesma propriedade antes de Rosa e Lucia viverem ali. Lá, experimentou tanto a tristeza da solidão quanto o calor dos momentos felizes. Lucia, você também viveu nesse orfanato, certo? Perguntou Javier, com um olhar que buscava conexão. Sim, respondeu ela com espanto. Embora eu mal tenha lembranças desses dias. Javier assentiu, compreendendo a fragmentação da memória. Eu também fui uma dessas crianças. A vida me levou por caminhos inesperados, mas nunca esqueci este lugar nem o que ele significou para mim. A conversa fluía agora com mais naturalidade, a desconfiança inicial dissipava-se para dar lugar a uma conexão genuína. Por meio das palavras, forjava-se um laço de empatia e entendimento, uma amizade que, sem saberem, se tornaria a base de algo muito maior. Com o tempo, essa amizade se transformou em algo mais profundo. Javier encontrou em Lucia não apenas uma amiga, mas uma alma afim, alguém que compreendia sua dor e compartilhava seu desejo de se redimir através do amor e do serviço. Lucia, por sua vez, via em Javier um homem ferido mas generoso, disposto a fazer o bem apesar de suas próprias cicatrizes. Ambos começaram a traçar um plano para ajudar a comunidade que os acolhera em sua infância. Decidiram que não permitiriam que a casa fosse perdida num frio leilão judicial. Javier, usando sua influência e recursos, ajudou a quitar a dívida que ameaçava tirá-las de seu lar. Mas não pararam por aí. Quero fazer mais do que simplesmente salvar esta casa, disse Javier, com uma mistura de determinação e esperança na voz. Quero que este lugar volte a ser um refúgio, como foi para nós. Lucia assentiu com os olhos brilhando de emoção. Assim nasceu a ideia de construir uma escola para crianças órfãs, um lugar onde os pequenos da aldeia pudessem encontrar não apenas educação, mas também um lar cheio de carinho, longe das dificuldades que eles mesmos conheceram. A comunidade, ao saber do projeto, uniu-se com entusiasmo. Os dias cinzentos de incerteza se transformaram em jornadas cheias de esperança e atividade. Aos poucos, a escola começou a tomar forma e, com ela, um novo capítulo para o povoado e seus habitantes.
A avó Rosa, apesar da doença, encheu-se de orgulho ao ver como sua neta e Javier trabalhavam juntos para mudar o destino de tantas crianças. Sua saúde, que vinha se deteriorando, parecia melhorar a cada dia cercada de amor e gratidão. Sempre soube que esta casa tinha um propósito especial, disse Rosa com um sorriso tranquilo. E ver o que vocês estão fazendo me enche de paz e alegria. Lucia e Javier encontraram não apenas uma forma de ajudar os outros, mas também o verdadeiro amor que ambos buscavam sem saber. Juntos, dedicaram-se a construir um futuro onde a bondade e a solidariedade estivessem no centro de tudo. A aldeia que antes mergulhava no desespero, agora brilhava com a luz do esforço coletivo. A escola tornou-se um símbolo de renascimento e o legado de Rosa, Lucia e Javier ficou gravado nos corações de todos que testemunharam sua transformação. A casa que quase havia sido perdida, transformou-se em um lar para muitos mais. E em cada canto, em cada sorriso de uma criança, ressoavam os valores que guiaram Rosa e sua família: o amor, a generosidade e a fé de que mesmo nos momentos mais escuros, sempre há esperança. Assim, o que começou como uma luta para manter seu lar se converteu em uma missão para mudar vidas. E no processo Lucia e Javier encontraram seu propósito, um propósito tecido com os fios do passado, mas que olhava com firmeza para um futuro cheio de promessas. O amanhecer se estendia sobre o pequeno vilarejo, tingindo o céu com reflexos dourados e suaves tons rosados. A brisa da manhã acariciava as folhas das árvores, como se a própria natureza estivesse celebrando o que estava prestes a acontecer. A escola, que um dia fora apenas um sonho, agora erguia-se orgulhosa no centro do vale, com suas paredes pintadas com cores quentes e um campanário que ressoava com melodias suaves nas primeiras horas da manhã. Naquela manhã, as risadas das crianças enchiam o ar, mas não era um dia qualquer. Celebrava-se a união de duas almas que, sem querer, haviam transformado o destino de um povoado inteiro. Lucia, envolta em um vestido de linho branco tecido pelas mulheres do povoado, caminhava descalça sobre a grama úmida, seus cabelos escuros trançados com pequenas flores silvestres que as crianças da escola haviam colhido com carinho ao amanhecer. A poucos passos dela, Javier a esperava. Seu traje era simples, apenas um colete de linho bege sobre uma camisa de mangas arregaçadas. Porém, o que realmente o fazia se destacar era a serenidade em seu rosto e a emoção contida em seus olhos. Aqueles olhos que um dia refletiram um passado cheio de sombras e agora brilhavam com a promessa de um novo começo. As crianças, formando um círculo ao redor, seguravam pequenos buquês de flores e cantavam uma canção suave que Rosa lhes ensinara em seus últimos dias. Ela, embora não estivesse mais fisicamente entre eles, seguia presente em cada sorriso, em cada gesto de amor e na semente de bondade que plantara em seus corações. Javier estendeu a mão quando Lucia se aproximou, e nesse gesto, não se percebia apenas carinho, mas uma aliança profunda forjada no sacrifício e na esperança. Não era apenas um casamento, mas a união de duas vidas moldadas pela adversidade e que haviam decidido juntas transformar a dor em amor. Lucia, sussurrou Javier, sua voz mal audível para os outros, mas suficientemente forte para que ela sentisse a verdade em suas palavras. Hoje não apenas prometo te amar, mas continuar construindo este sonho ao teu lado. Você é meu lar, minha razão de viver. Lucia, com os olhos brilhando, respondeu com a mesma doçura. Javier, você chegou quando tudo parecia perdido. Você não salvou apenas esta casa, mas salvou minha fé no bem, no puro. Quero que juntos continuemos iluminando a vida dessas crianças como temos feito até agora. O velho sacerdote do povoado, um homem de voz calma e olhar sábio, os declarou unidos por um laço que transcendia o terreno. Não trocaram anéis caros, mas Lucia pegou uma simples corda de cânhamo e amarrou com um nó delicado em torno das mãos entrelaçadas, simbolizando a promessa de permanecerem juntos, aconteça o que acontecer. Mas a cerimônia não terminou com palavras. Um vento suave atravessou o campo e de repente as crianças começaram a correr com risadas contagiantes, lançando pétalas ao ar. Todo o povoado, comovido com a cena, uniu-se à celebração, formando uma grande roda onde a música, os aplausos e a alegria ressoavam como um eco de vida e gratidão. Em meio à festa, Javier se aproximou de Lucia e a segurou com ternura. Você se lembra quando tudo isso era apenas um sonho? Sussurrou ao ouvido. Lembro sim, respondeu ela, apoiando a cabeça em seu peito.
mas agora é o nosso presente e o nosso futuro. O som dos tambores ficou mais forte quando um grupo de músicos locais começou a tocar uma melodia folclórica. As crianças os rodeavam de mãos dadas, enquanto alguns dançavam com os adultos, esquecendo por um momento suas histórias de dor e abandono. Naquela noite, enquanto a celebração continuava sob um céu estrelado, Javier e Lucia se afastaram um pouco da multidão. Pararam diante do velho carvalho onde, muitos anos antes, Rosa costumava contar histórias às crianças do abrigo. Sinto que ela está aqui conosco, disse Lucia baixinho, tocando a casca da árvore com carinho. Javier assentiu. Ela nunca se foi. Ela nos ensinou o que é amar sem esperar nada em troca. E isso, Lucia, é o que prometemos hoje, amar e cuidar, não apenas um do outro, mas deste lugar, dessas vidas. O tempo pareceu parar. O vento acariciava suavemente os galhos como se a própria Rosa estivesse lhes dando sua bênção. Ao retornar para junto da comunidade, encontraram as crianças já adormecidas, encolhidas em cobertores junto ao fogo, enquanto os adultos terminavam de recolher as mesas com sorrisos tranquilos. Javier e Lucia não precisavam de mais palavras. O que haviam alcançado juntos falava por si só: uma casa salva, uma comunidade restaurada, um amor nascido não do capricho, mas dos alicerces mais sólidos do respeito, da generosidade e do sacrifício compartilhado. Nos dias seguintes, a escola continuou a crescer. As crianças aprendiam não apenas a ler e escrever, mas valores que ecoavam em cada história contada: a importância da empatia, a força da união e a beleza de compartilhar sem esperar retorno. Algumas tardes, Lucia e Javier sentavam-se juntos na varanda, vendo as crianças correrem pelos campos. Não precisavam de grandes riquezas nem posses, sabiam que a verdadeira abundância estava em cada sorriso, em cada vida que haviam tocado com seu esforço. E embora a vida não estivesse isenta de desafios, sabiam que enquanto estivessem juntos, nenhum obstáculo seria intransponível. Porque o amor que haviam forjado não era apenas deles, era parte de cada canto daquela casa, em cada criança que agora tinha um lar, em cada semente de esperança plantada para as gerações futuras. Sob a luz da lua, Lucia apoiou a cabeça no ombro de Javier e sussurrou: "Obrigada por devolver minha fé." Javier a abraçou com ternura, sabendo que o verdadeiro legado que haviam construído não estava na escola, nem nas paredes da cabana, mas nos corações que haviam curado juntos. Se você ouviu essa história, inscreva-se no canal Narrativas em Família e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias, cheias de amor, fé e emoção.